YouTube já está? Ei, que bênção, aleluia. All right. O Rev está também, né? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa O Verbo. Meu nome é JC Maloa e você sabe que todas as terças e quintas trazemos aqui debates bíblicos, assuntos ligados às Sagradas Escrituras e uma graça estar na vossa presença e o Espírito Santo com certeza que está aqui conosco. Sentimos a presença dele neste lugar e tenho certeza que você durante este programa também vai sentir a impactação da presença de Deus aí em casa. Que a nossa oração é que enquanto este programa estiver a decorrer, haja cura, haja restauração na sua casa, na sua família, que a bênção e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí consigo. Como você sabe, esta é a Mega Televisão, estamos ligados à TMT, à Star Times e à TV Cabo. Você também pode acompanhar este programa através do Facebook do Rev JC Maloa, assim como também pode acompanhar no YouTube do Rev JC Maloa. No entanto, também pode ter acesso a este programa através do Facebook da Mega TV. Estamos conectados, está todas as condições criadas aí para que você não perca nem sequer um episódio do programa O Verbo. E também queremos aproveitar para chamar os empresários desta praça. Olha, vocês sabem que eu já estou a começar a duvidar que temos crentes realmente aqui, empresários. Porque um programa como este, o Verbo, e ainda não temos nenhum empresário batendo a porta dizendo que quer apoiar o programa para que vá mais adiante, é estranho. Então vamos ter que orar aqui para que Deus abençoe os nossos empresários para ver que temos que ter merchandising aqui, uma caneca com o nome da sua empresa, queremos ter uma vinheta passando aí em nome da sua empresa, queremos falar e promover a sua empresa. Você que é crente, que é cristão e empresário, se filie aqui ao programa O Verbo, junte-se a nós e vamos levar a sua marca e, acima de tudo, o Verbo adiante. Glórias a Deus. Hoje eu estou aqui com dois homens de Deus, eu estou aqui com o pastor Pinheiro e também estou com o evangelista José Caré. E vamos falar sobre a família. Sim, vamos falar sobre a família segundo o propósito de Deus. A família segundo o propósito de Deus. Este é um tema que realmente tem que te colocar aí sentado, você, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a sua Bíblia, a sua caneta na mão. Vamos tirar notas para aprender no dia de hoje. Vamos à nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Não podíamos falar sobre família sem ir para Gênesis, não é? Que é a origem de todas as coisas, e vamos ler do versículo 18. A Bíblia diz no versículo 18: Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Descendo um pouco mais para o versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou a ele, e disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque o Senhor, porque do homem foi tirada. 24. Por essa razão o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Este é o Gênesis capítulo 2, a passagem em que Deus, vendo Adão a solo, disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma adjuntora, alguém que o auxilie. E com esta passagem nós damos início ao programa O Verbo e vamos logo aqui dizer boas-vindas ao pastor Pinheiro Paulino. Seja bem-vindo ao programa O Verbo, pastor. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui convosco, né? E obrigado pelo convite.
Amém. O pastor Pinheiro é a primeira vez que está aqui conosco. Ele que é pastor na comunidade cristã da família. Comunidade cristã da família. É bom termos alguém de uma comunidade cristã da família para falarmos aqui sobre família, não é verdade? Exato. É verdade. Evangelista José Cara, é a segunda vez que ele está aqui conosco, evangelista na Assembleia de Deus, Ministério da Baixa. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. É um prazer estar aqui. Segunda vez hoje. Eu sinto que é um privilégio poder participar neste programa, juntamente aqui com o pastor Pinheiro, sob a liderança do nosso reverendo Malou. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ao nosso tema, família. O que é família? Porque este conceito de família, principalmente nestes últimos dias, ele tem sofrido muita agressão, há muita endoctrinação, há muitos conceitos sobre família, há uma tendência de criar ou fazer com que o conceito de família seja visto num sentido mais lato, mais abrangente, tanto que quando falamos de família, tem famílias que são constituídas por chefe de família e os seus animais. Uhum. Essas são a família. Temos famílias, outros conceitos que vão surgindo de família, mas como estamos mesmo a tratar do verbo, e o verbo sabemos nós que é o catálogo do mundo, vamos começar mesmo por definir o que é família. Segundo o que o Jesse acabou de ler agora em Gênesis, ali nós encontramos o conceito elementar do que é a família. Aliás, nada melhor do que começar pelo começo. Gênesis significa origem, o começo, o início das coisas. E é interessante notar que quando falamos de família, nós estamos a falar de um projeto de Deus. Estamos a falar de uma iniciativa divina, algo que Deus mesmo começou. Pelo que família não nasceu, não é uma invenção humana, não é um projeto milionário, não é um projeto de empreendedorismo. Não. Família é um projeto que nasce no coração de Deus. E de acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós podemos ver que no mínimo, família aqui é a união feita por Deus, ou é a união em que Deus une duas pessoas, no caso, homem e mulher, com o propósito de espelhar e espalhar a sua glória. A Bíblia fala, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, já encontramos aqui do começo Deus definindo, delimitando o que é família. É a união entre um homem e uma mulher. Né? Então, esse seria basicamente o conceito básico, biblicamente falando, o que é uma família. Né? Sabemos que hoje não existe, se é uma instituição extremamente abusada, agredida, atacada, é a família. Certo. Mas a família continua sendo aquela que Deus sonhou, projetou, planificou e executou na pessoa de Adão e Eva. O interessante é quando Deus cria todas as coisas e vemos que Adão, ao olhar para os animais, depois de ter dado nome aos animais, diz a Bíblia que não havia alguém compatível a Adão. Então Deus disse, far-lhe-ei alguém que lhe seja compatível. E aí veio então a mulher. Então isto é o conceito básico de família. Então, venha o que vier, inventa-se o que inventar, mas biblicamente família continua sendo aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus sonhou e aquilo que Deus executou em Adão e Eva.
Nós teremos a ser, vamos assim dizer, retrógrados, se quisermos ficar neste conceito de família, de acordo a Gênesis capítulo 2, este conceito que trouxe aqui o pastor Pinheiro. Nós estaremos a estar ultrapassados, estamos numa época, estamos no século XXI, estamos no modernismo, e olharmos para a família neste sentido estrito da palavra. Bom, muito obrigado por esta oportunidade. É sempre difícil secundar o grande homem de Deus, ainda por cima trabalha diretamente com a família. Concordo plenamente com a definição. É uma definição extraída da Bíblia, teológica. Só queria acrescentar que, olhando para o tema, tratar da família segundo o propósito de Deus. Sem efeito, Deus, na sua onisciência, né, no seu conhecimento pleno de todas as coisas, decidiu criar, não é, a família com um certo propósito, para um certo fim, com um certo projeto para a família seguir. E olhamos para a família como o governo, o primeiro governo, não é? O primeiro governo, o governo básico no mundo. Olhamos para a família como um governo cujo seu território de exercer este governo é o lar. É o lar. Então, olhamos para a família no lar como governo que deve ter princípios, não é, orientadores de como esta família deve viver e conviver. E estes princípios todos devem vir de Deus, que Ele é que sabe por que fez com que existisse essa família, por que essa família deve ser na Terra. Então tem que ser o próprio Deus a orientar esta família, onde, como governo, já disse, como governo dentro de um território que se chama lar, temos aí o Adão, temos aí a Eva, temos aí o Abel e Caim, que são os seus filhos. Então, Deus coloca o homem como autoridade máxima e coloca a mulher como adjuntora, mas submissa ao seu marido, e o homem como autoridade, mas que ama a sua esposa, homem e mulher que lideram os seus filhos, e os seus filhos que são o fruto, né, deste casamento amoroso, mas também que devem responder com respeito, não é, aos seus pais. Então encontramos aqui cada um com sua tarefa, encontramos cada um aqui com o seu dever, o seu direito para viverem segundo a vontade de Deus. Então eu penso que, como eu disse, é a primeira instituição do mundo, é o primeiro governo do mundo, e isto não caduca, porque está dentro do propósito de Deus, não caduca e tem que ser sempre assim. E quando nós olhamos hoje as famílias degradadas, as famílias desestruturadas, é que perderam, não é, o fio de orientação, perderam a comunicação com Deus, que tem um propósito de como essa família deve ser. É só voltar para o princípio, ligação com Deus, para poder caminhar seguramente. Bom, eu gostei de trazer aqui essa... Não, queria dizer alguma coisa? Na verdade, é a questão de se nós estamos sendo retrógrados ao voltar para esse conceito de família. Olha, o ser humano ele foi criado por Deus com propósitos claros. E há coisas que não mudam, há coisas que não sofrem evolução, há coisas que não entram nessas questões de globalização. E uma delas é a palavra de Deus. Ela é eterna. A Bíblia nos fala que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. Então, esses princípios da família são daqueles princípios eternos, que não passam. Né? Não é ser retrógrado coisa alguma quando nós acreditamos naquela palavra que é mais atual, a palavra de Deus,
já dizia um velho evangelista, ela é mais atual do que o Jornal da Manhã. Ou seja, aquilo que vão noticiar amanhã nas grandes televisões do mundo, a palavra de Deus já nos disse. Então não somos, pelo contrário, somos atualizados. E é incrível que, como ela foi feita para um propósito específico, ela só funciona, a família, quando está a andar mediante aquele propósito pelo qual foi. Qual é o propósito? Já agora. Nós queremos basicamente que tudo que Deus fez, inclusive a família, é para a glória dele. A família foi feita por Deus para a sua própria glória. E como é que essa glória é manifestada? Pelo menos duas palavras são importantes. Primeiro, a família, ela foi feita para espalhar a glória de Deus, na medida em que vai se cumprir a primeira promessa, aliás, da Bíblia, foi feita para a família, né? Multiplicai-vos, a primeira ordem, na verdade, não promessa, a primeira ordem foi feita para a família, né? Multiplicai-vos, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, na medida em que esta família cresce numericamente, ela espalha a glória de Deus. A multiplicação dos membros da família é a manifestação da glória de Deus. Interessante este. Isso é tão interessante, não só para espalhar, mas também para espelhar ou refletir a glória de Deus. Porque os nossos filhos em si, eles não são apenas filhos, eles também devem ser nossos discípulos. Porque essa é a ideia. Quando Deus faz o homem, a intenção de Deus é que, por meio de Adão, surgisse, a palavra de Deus fosse espalhada na terra. Então Adão traria a glória de Deus pela multiplicação dos seus filhos, mas também pelo aquilo que os seus filhos iriam representar, ou seja, a natureza de Deus é imprimida em seus filhos. Então, quando eles fossem pelo mundo, eles espalhariam a glória de Deus. Esse mesmo conceito, Jesus vai trazer em Mateus capítulo 28. Quando Jesus diz, olha, multiplicai-vos, ou seja, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Então, os pais são chamados a fazer discípulos. É interessante isto, porque até nós nos apercebemos que a primeira multiplicação de nações, como estava a dizer o evangelista Caré, o governo, os primeiros governos, eles eram familiares, não é? As regiões tomavam nomes de família, consoante iam se multiplicando. Mas, além destes dois propósitos, tem mais algum propósito que nós podemos buscar? Será que é somente isso, a família, multiplicar, refletir a glória de Deus? Há mais alguma coisa implícita dentro da família que Deus queira fazer? Bom, é claro que a glória de Deus, sim, faz parte, mas também para o louvor a Deus, porque Deus tem que ser louvado. Né? O louvor a Deus não é invenção pelo caminho, mas o assunto que deve ser, tem a idade do homem, posso dizer. O homem foi criado e a partir daquele momento tinha que glorificar a Deus, tinha que louvar a Deus. Então, o louvor a Deus, toda a sua criação também é feita para louvar a Deus. Então, daí que se a família, não é, distrai-se, não louva a Deus, aí também corta-se este fio de comunicação e perde-se pelo seu caminho. Todo o caminho que o homem inventa só lhe leva cada vez mais distante da presença de Deus. Mas o caminho que leva o homem a pisar certeiro onde quer chegar é sempre com a orientação de Deus. Então, o louvor a Deus é um dos propósitos de Deus. Tá certo. Família, pai, mãe, filhos, ou podemos incluir dentro deste conceito de família outros membros? Por exemplo, servos. Podemos chamar os nossos servos de membros da nossa família? Restringimos a pai, mãe, filhos
como é que nós enquadramos aqui a constituição de uma família? Como é que nós enquadramos? Eu faço essa pergunta até a propósito de nós encontrarmos Abraão. Estava pensando nisso. Eu estava pensando nisso. Então vamos lá, responde lá. Pronto. É verdade que tem a resposta na mão. É verdade que aqui nós podemos estar diante também de uma questão de um contexto cultural. Certo. Tem esse aspecto, né? Entretanto, se formos a falar da perspectiva bíblica teológica, família é pai, mãe, filhos. Basicamente. Pai, mãe e filho. Pai, mãe e filhos. Mas não se restringe. Vamos lá assim dizer, os pais do pai e mãe não entram aí? Não, os avós do onde eu chegar, né? As diversas dimensões da família. Certo. Né? Nós temos a família nuclear e temos a família alargada. São os familiares. Logicamente. Agora, é interessante que nas escrituras, normalmente, os servos também eram tidos como membros familiares. De tal modo que alguma demanda, ou seja, alguma exigência de Deus em relação ao Senhor, isso tinha implicações no servo. Por exemplo, vamos pegar o caso de Abraão. Abraão, quando Deus o chama, depois Deus faz aliança com ele por meio da circuncisão. Abraão não circuncidou somente a si e depois a seguir o seu filho Ismael. Não, Abraão circuncidou a si, seu filho e, naturalmente, todos aqueles servos que... A Bíblia fala, todos os servos nascidos em sua casa. Então a gente vê também que tinha uma certa extensão. Então a família acaba sendo, na verdade, todos aqueles que coabitavam debaixo do seu teto, da sua autoridade. Nesse caso concreto. Quando formos para Efésios, capítulo 6, no Novo Testamento, quando Paulo começa a descrever as implicações práticas de uma família, aliás, o evangelista vai falar sobre isso, né? Do primeiro governo, como é que uma família cristã deve funcionar, e as mais diversas linhas de autoridade dentro de uma família, nós podemos ver que Paulo vai falar que, a partir do capítulo 5, versículo 22, Paulo vai dizer, mulheres, sujeite-se cada uma a seu próprio marido, como ao Senhor. Então a gente vê, mulher é um membro da família. Versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Marido ou homem é também um membro da família. Quando a gente sobe mais para o capítulo 6, no versículo 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Vemos também filhos, mas Paulo não passa por aí. No versículo 5, escravos ou servos, obedeçam os seus senhores. Então nós vemos que mesmo à luz do Novo Testamento, a família não se restringe apenas nesses elementos. Eles vão até os nossos servos. E claro, entendemos que implicitamente aqui estão os sobrinhos, aqui estão os tios, aqui estão os avós. Aliás, porque Abraão levou consigo seu sobrinho, Ló. Graças a Deus, de fato é isso. Família, nós somos todos humanos, uma família humana. Não é? Mas quando de fato estamos a falar daquela família primitiva de Adão e Eva e os seus filhos ali, é o núcleo, não é, de uma família, mas que ali, como núcleo, é ali também que cresce esta humanidade através daquele pequeno grupo. E podemos olhar a família como uma nação. Seja, nós somos uma família moçambicana, somos moçambicanos. Temos um governo que rege todo Moçambique. Nós somos uma família porque somos uma igreja. Nós somos uma família, então, uma igreja local. Mas também somos uma família porque somos uma igreja universal, onde todos nós fazemos parte. Estamos ligados a Jesus, que é o cabeça da igreja. Então, Deus, quando faz uma família, de fato, o propósito era ver um mundo ordeiro, um mundo interligado, um mundo harmonioso,
mas com uma ligação, não é? De autoridade do pai para os filhos. Podemos falar de família biológica, mas também de família estruturada, não é? Aí onde nós encontramos servos e tudo, mas todos aqui estão debaixo de um certo governo. É uma família. Debaixo de um governo é uma família. Daí que encontramos esse assunto de Abraão e seus servos. A diferença que nós podemos encontrar, o que é servo naquele tempo, o que é servo hoje? Né? Porque o servo depois passou para escravo, depois passou para um trabalhador, depois passou para... Mas o que é um servo? Então todas as pessoas que obedecem, não é? Ou estão debaixo de uma linha de orientação de certo indivíduo, eles fazem parte daquela família. Mas quem não faz parte dessa família nunca vai acatar as orientações deste comando. Não faz parte dessa família. Por exemplo, os dias das empregadas domésticas. Podíamos colocá-los como membros de uma família ou passavam a ser membros da família a partir do momento em que vivem naquela casa. Aquelas que estão ali realmente a residir. Aquelas que vêm, trabalham e vão para casa. São membros daquela família também? Ali pode-se considerar de duas maneiras. É uma família, mas não residente. É uma família, por enquanto está ali, ela faz parte daqui, não é? Qualquer coisa é dono daquela pessoa, é daquela casa ali. Então, ela estragou alguma coisa, nós vamos na casa dela para julgar ou para procurar saber o que fez e como a coisa deve, para resolver o problema, não é? Então, enquanto ela está aqui, faz parte dessa família. Enquanto está aqui, ela responde para o seu patrão, para a sua senhora. Enquanto está aqui, ela faz parte, não tem como. Mas quando ela sai, daí o patrão tem que cuidar bem dela, né? Assim, como membro da sua família, né? Temos aí alguns patrões que põem uma mesa farta, mas depois a empregada doméstica fica lá do outro lado, cuida mal. Aí é também falta de saber o que é um membro da família. Quer dizer, de consideração, não só de membro da família, falta de consideração para com a pessoa humana. Porque se ela também faz parte da família humana, mas a pessoa não está... Não como que nós comemos e tal, eu acho que isso até nem tem nada a ver. São algumas questões básicas da vida humana. Né? Eu penso que esse tipo de atitude é completamente desumano. Porque mesmo que não fosse membro da nossa família, a gente tem que dar dignidade à vida humana. Porque é o ser mais precioso. A Bíblia fala que o homem é a coroa da criação de Deus. Então, ele é o ser que merece toda a dignidade acima de toda a criação criada por Deus. Então, todo tratamento que nos cheira indignidade a essa criação da glória, a essa coroa da criação, é repugnável. Não é admissível. Não podemos admitir. De forma alguma. Muito bem, foi a primeira parte do programa O Verbo, estamos aqui a falar de família. Na segunda parte nós vamos meter um pouco mais de pimenta aqui ao programa, porque vamos querer saber se realmente família é só homem e mulher. Será que não pode aí haver algumas transformações e tal, homem com homem, mulher com mulher? Será que não podem formar família e tal? Vamos lançar essa pergunta logo depois do intervalo. Fica aí conosco, até já. Voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço.
Mega TV. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa Verbo. Estamos a falar sobre a família segundo o propósito de Deus. É isso, segundo o propósito de Deus. Estamos aqui com o evangelista José Caré e também com o pastor Pinheiro Paulino. Estamos a ter aqui um tempo muito abençoado e falando sobre família. É sempre uma bênção falar de família. Pastor, família. Não podemos ter uma família constituída por 2 homens. Eles não podem constituir família. Ou 2 mulheres não podem constituir família. Nós sabemos que com esta modernização, até porque não é modernização, já é de muito tempo, mas agora está-se falando muito de sair do armário. Né? Já temos muitos homens que estão casados com homens, algumas igrejas inclusivamente, como é o caso das anglicanas nos Estados Unidos, abriram as portas a casamentos gays. Temos algumas presbiterianas que também estão a seguir pelo mesmo caminho e temos algumas correntes que estão a aderir a este tipo de ideologia. É pacífico que assim seja? Olha, deixa-me dizer não. A minha resposta é não. Agora, deixa-me explicar primeiro. Certo. Eu penso que nesse mundo de ideias, hoje o mundo vive em polos, né? Muito polarizado. Já não se discute ideias, discute-se pessoas. O fato de eu não concordar com alguém, isso não significa necessariamente que eu sou contra a pessoa. Não. Aqui estamos discutindo ideias, posicionamentos. Então, à luz das Escrituras, eu digo que não. A Bíblia, nós temos um perfil, um padrão bíblico para a formação de família. Primeiro porque temos que entender por que Deus fez homem diferente da mulher. Homem com homem não se complementam. Então, um aspecto interessante do casamento é Eles se complementam para si. Não, em todos os sentidos, querido. Em todos os sentidos. Não há complementaridade entre homem e mulher. Vamos começar dos aspectos mais elementares. Certo, vamos lá. Do ponto de vista físico ou biológico, eu sou diferente da minha esposa. O meu amigo aqui é diferente da esposa dele. Aliás, eu conheço muito bem a esposa dele, é muito mais bonito do que ele. Gente, o senhor é diferente da sua esposa. Então, estou a falar, biologicamente falando, nós temos órgãos que as nossas esposas não têm. E assim vice-versa. Então, fisicamente, biologicamente, nós somos diferentes. Certo. Psicologicamente, nós somos diferentes. Olha, ainda falando da questão biológica, homem e mulher têm paladares diferentes. Normalmente os homens têm mais paladares para coisas amargas ou salgadas e as mulheres mais para as coisas doces. As mulheres têm uma visão mais periférica. Mas uma vírgula aí, né? Algumas mulheres gostam muito de uma boa cachaça, né? Não há dúvida. Mas estamos a falar o que é generalizado, entende? O que é generalizado. Há sempre exceções, né? Então, as mulheres têm mais uma visão periférica. Então, vais, por exemplo, para o casamento com a sua esposa, vai ver que ela, ao voltar para casa, vai te dizer: você viu o vestido da irmã fulana? Que irmã fulana? Qual era o vestido dela? A mulher chega no lugar e já vê tudo. O homem tem mais uma visão mais afunilada, mais túnel. As mulheres foram feitas por Deus para exercerem várias atividades ao mesmo tempo. Então a gente vê a mulher em casa, está a cozinhar, está a passar a roupa, ao mesmo tempo está a cuidar do bebê, mas o homem não consegue fazer isso, uma das coisas vai estragar, porque ele foi feito para fazer uma coisa de cada vez. Então, biologicamente falando, homem e mulher são diferentes. Do ponto de vista de palavras, as mulheres falam pelo menos por dia até 10.000 palavras. Os homens
7.000 palavras por dia, mais ou menos. Então, Eu acho que falo 3.000. 3.000. A pergunta é, e a sua esposa, mais ou menos? É? Duplica lá essa. Duplica, né? Umas 7.000 palavras. Então, nós vemos que essas questões de diferença entre homem e mulher apontam para o propósito bíblico, para aquilo que é o ideal de Deus quando fez o designer do casamento, ou o design da família, que era a complementaridade. Então, até nesses aspectos, não há complementaridade. Quando vamos no estudo do casamento... Eu falo pouco e tem uma esposa que compensa. Logicamente. Senão não há comunicação ali, né? Lógico. Eu fico calar, quer dizer, eu não falo nada, ela também não fala nada, não pode, ela tem que falar. Exatamente. É interessante. Então, eu vejo assim, ela tem que ver um pouco mais para poder... Para ver complementaridade. Acho que até mesmo em termos de sensibilidade, ela tem uma sensibilidade a muito mais sensibilidade da apurada, pele né? feminina é 2 vezes mais que a sensibilidade da pele masculina. Por isso, para a mulher, o toque, o abraço é extremamente importante. Mas para nós não necessariamente. Então, essa complementaridade, me diga, se nós somos aqui do mesmo sexo, decidimos nos casar, vamos falar, somos 2 gurus aqui, não vai funcionar a coisa. Agora, quando entramos para os aspectos bíblicos, nós vemos claramente que, do ponto de vista de funcionalidade, homem e mulher têm papéis diferentes no contexto da família. Ok. Então, eu não consigo ver isto 2 homens ou 2 mulheres. Concordo plenamente. Uma vez que também estamos a falar segundo o propósito, de Deus. Não é? Segundo o propósito de Deus, essa família de homem com homem, mulher com mulher, não funciona. Não digo que não possa existir, porque de fato encontramos na realidade homem com homem fazendo uma família, mulher com mulher fazendo uma família. Nesses casos, um dos homens é um pouco afeminado, né? Tem que se afinar para ser sim, uma tem que se uma afeminar. mulher, onde encontramos E aí mulher ele, com por mulher, exemplo, já não pode desempenhar esse papel. Talvez até aí, não sei, acho que não conheço muito bem o mundo dessa gente. Essa é uma terra maciça. Mas de fato, quando encontramos na rua as pessoas, os homens, têm mais tendência de se fazerem de mulheres. E há mulheres que também querem ser homens. Querem ser homens, isso também acontece. Mas como nós dissemos, sempre que perdermos a comunicação, o comando de Deus, inventamos nossos caminhos e só dá na desgraça. Né? Certo. Nunca traz a felicidade, porque de fato, como disse, quando introduziu este debate, falou de Gênesis, onde Deus fez o Adão, depois fez a Eva, e diz, Deus fez homem e mulher segundo a imagem e semelhança. Então, homem e mulher é a imagem de Deus. Okay. Homem e mulher é semelhança de Deus. Não é homem que é a imagem de Deus, ou homem que é a semelhança de Deus, mas homem e mulher. Quando diz homem e mulher, homem sozinho não é a imagem completa de Deus. Okay. Mulher sozinha não é a imagem completa de Deus. Para se completar a imagem de Deus, homem e mulher têm que estar juntos. Okay. Não é? Então, onde encontramos homem com homem, a imagem de Deus não se reflete na sua totalidade. Assim, onde encontramos mulher com mulher, a imagem de Deus não se reflete na sua totalidade. Então, para haver totalidade da imagem de Deus e a semelhança de Deus, tem que haver esta união. Então, o que é que nós podemos entender quando falamos da imagem e quando falamos da semelhança? Não é? É o que o pastor Pinheiro estava aqui a explicar, de outras maneiras. Mas a imagem, encontramos o reflexo daquilo que se pode ver a olho nu. Mas a semelhança encontramos aquilo que se pode compreender através das ações. Como bem disse, o homem não consegue ser uma mulher. A mulher não ainda que consegue tente, ser. né? Ainda que se esforce. Ainda que tente, vai ser por algum momento. Temos umas aí que já colocam uns silicones e Sim, tal. mas é o aspecto físico, mas o aspecto emocional. O aspecto emocional, okay. aí isso não vai muito ser. importante, Não, isso é a muito semelhança importante. encontramos no aspecto emocional. Isso é muito importante. Encontramos no aspecto emocional. Deus é criador. Quando é criador que gera alguma coisa. O homem não pode gerar um filho.
O homem pode cooperar para a mulher gerar filhos. Isso é muito importante, é que estamos a falar da sobrevivência da raça humana, não é? Mas é interessante ir por para essa linha. multiplicar-se, encher o mundo. É interessante ir por essa linhagem, mostrar claramente a nossa verdadeira natureza, ela é demonstrada nas nossas reações. Porque a ação, no momento, ela é planificada, mas a reação nem sempre. Porque ela é sempre uma resposta a uma ação. Mesmo esse pessoal que assume ser que o homem que agora acha que é mulher, a mulher que acha que é homem, pega esse pessoal distraído. Vai ver como é que ela vai reagir. Ela vai reagir, se for mulher, como mulher. Se for homem, como homem. Eu estou a lembrar-me, agora que estás a dizer isso, eu estou a lembrar-me de certa vez havia uma discussão, né? Estava ali envolvido um homossexual, um homem que se fez de mulher. que se trans... Um homossexual. Bom, transgender, vamos assim dizer, né? E a dado momento da discussão, porque havia ali um bate-boca, então, a dado momento o homem, mulher, está muito complicado este programa de hoje. Ele diz assim, ele vai assim, eu vou te mostrar que eu também sou homem. Quer dizer, quando ele percebeu que a situação estava muito quente, ele quis tirar aquela parte feminina e ameaçou o homem que estava do outro lado, dizendo que, olha, eu também tenho a minha parte masculina, vê lá, é complicado isto. Talvez um programa específico para falarmos sobre isso, Claro, é verdade. à luz da Bíblia, né? Porque tem lá as suas gênesis, mas o que nós queríamos mesmo levar para casa era se é lícito, né? Se há algum espaço bíblico, porque é um debate que está por aí. Se há algum espaço bíblico. Por isso é que eu tenho dificuldades de chamar isso de família. Porque a pergunta que foi nos feita é se é possível um homem e uma mulher, uma mulher com mulher, homem com homem, formarem uma família. Acho que não. Porque não é essa a fotografia de Deus. Acho que eu tenho certeza. Não é essa a fotografia de Deus. Okay. É aqui a força da expressão, né? Das possibilidades, mas não é essa a fotografia de Deus. Ok. E poliandria, poligamia, evangelista? Eu sou uma xangana, pá. Né? Tenho dinheiro, tenho taca. Quero ter 3 mulheres. De fato, há espaço, biblicamente falando. Não, mas porque lá os homens de Deus, Salomão teve 1000 mulheres e tal, né? E temos lá, Davi teve também. Né? Então parece que a Bíblia abre espaço para que eu também possa ter aí umas tantas mulheres e tantas concubinas. É lícito? Bom, segundo o propósito de Deus, isso não é lícito. Isso acontece por causa do egoísmo humano. E também, muitas das vezes, usamos a Bíblia de forma incorreta. Porque a Bíblia é um livro que atravessa gerações, atravessa culturas, mas a Bíblia foi escrita dentro de um contexto. Né? Foi usada uma certa língua, que já hoje essa língua não é usada da mesma maneira. O hebraico é bíblico, é koiné, é diferente do hebraico usado hoje em Israel. Não é? O grego koiné, queria dizer, é diferente do grego usado hoje na Grécia. O hebraico dos tempos também é diferente. Agora, para se entender ou perceber o que se diz, é preciso haver um trabalho aqui exegético, um trabalho aqui hermenêutico, de entender a coisa naquele tempo, como era percebido aquela informação. E fazer a contextualização. O que está a acontecer, as pessoas veem o que está escrito na Bíblia. Vemos Salomão com 1000 mulheres, então eu posso ter também 1000. Né? Então é uma situação. Mas segundo a vontade de Deus, um homem para uma mulher para um homem.
há várias culturas onde existe a poliandria, como está a dizer, uma mulher com vários maridos. Algum tempo atrás, lá, os meus irmãos de Nampula, né? Era normal, né? As mulheres podiam ter uma mulher com vários homens, maridos. E aqui, no nosso caso, aqui no Sul, como nós somos do lado mais homem, né? Eu sou uma mistura. Um Meus homem... pais são do lado do norte. Meu pai é Macua de Niassa. Ok. E a minha mãe é Machangana daqui de Gaza. Então eu estou nos dois lados. Estou aqui e estou lá em cima. Mas foi uma boa combinação, né? Foi uma boa combinação, porque esse homem de lá do norte está habituado a partilhar uma mulher. Veja só, o meu apelido Maloa é apelido da minha avó. Quando a minha avó nasce os meus tios e meu pai, eles recebem o apelido da minha avó, Maloa. Mas depois os nossos pais, meu pai, os meus tios, quando vão fazer os seus filhos, disseram nada, vamos lá, manter o nosso nome, e já não dão mais o nome dele. Interessante, por causa mesmo desta matrilinear, né? esta coisa matrilinear que havia lá. De facto, para Deus, e nós vamos ver isso ao longo do tempo, que Deus está ensinando que de facto uma mulher é para um homem é para uma mulher. E quando nós fazemos isso, encontramos a comparação que Deus faz da mulher com a igreja. A mulher com a igreja e o homem, que o marido, com Cristo. Efésios, né? Efésios 5, sim. Então, aí logo entendemos que tem que haver só um único comando. Deus quer que Jesus Cristo seja o noivo da igreja. E a igreja seja imaculada. Não deve ser adúltera, não deve ter outros homens. Porque quando tiver outros homens, o que vai acontecer? Vai profanar, vai adulterar, vai trazer filhos que não são desta casa, não são desta família. E aí, automaticamente, o comando vai ser deturpado. Mas aqui tem que haver uma linha de comando, uma linha de orientação e uma obediência estreita. Então, de facto, o que a Bíblia nos orienta é um casamento seguro, onde há um homem e uma mulher, e nunca concubinas, nunca pessoas aí de fora, mas somente... Não, mas vai entender, pastor Pinheiro vai entender que este é problemático. Tem muita gente que tem essa dúvida. Até porque entram nas Sagradas Escrituras e vem ali, né? 2, 3 casamentos, 4, 5 mulheres e por aí em diante. E depois questiona-se, mas qual é o respaldo bíblico? O que é que o verbo diz sobre o assunto? Pode um homem ter 2, 3 mulheres, havendo condições? E veja só, por exemplo, que depois temos outras religiões que para eles isso aí é lícito, né? E o que se tem dito no cristianismo é que não é. Qual é o respaldo bíblico para dizer que não? Ok. Primeiro eu queria mostrar aos irmãos que estão nos acompanhando, 1 Coríntios capítulo 10, nos mostra, tem aqui algumas coisas importantes que eu gostaria de ressalvar. Certo. Depois eu ia responder a pergunta. Ok. O que nós vemos escrito na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, Paulo vai mostrar aqui para os coríntios que foi escrito para que nós aprendêssemos a não fazer e não para repetir o que foi feito. Okay. O capítulo 10, porque não versículo 1. Ok. 1 Coríntios 10. Sim. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra.
não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. E foram mortos por serpente. E não se queixem como alguns deles se queixaram. E foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos. E foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ok. Ou seja, por que a Bíblia preserva? Por que Deus inspirou um autor humano para registrar que Salomão teve 1000 mulheres, dentre elas 700 concubinas e 300 mulheres? Por quê? Está aqui escrito. Aquilo foi escrito para mostrar que nós não podemos seguir aquele exemplo. Ok. Tanto que foi desgraça dele. Logicamente. É isso que eu ia dizer. Exatamente isso. Todo mundo que foi pelo caminho da poligamia na Bíblia teve desgraça em sua vida. Davi, embora foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve muitos problemas na sua vida. Se teve. Pelo fato dele ter tido muitos filhos com mulheres diferentes. Se teve. O próprio Salomão teve grandes problemas, introduziu e institucionalizou através dele aquelas várias mulheres, cada uma trazia a sua própria adoração. Suas deusas, seus demônios para Israel. Então, é isso que a gente precisa perceber. Que isso não está escrito para nós imitarmos. Sansão também teve esse problema. Me mostra um polígamo. Salomão tornou-se um sacerdote pagão. Ele teve um momento de queda terrível. Era muito sábio, mas a sabedoria dele tornou-se zero por causa dessa brincadeira. A história diz... Condicionou a divisão de Israel. Exatamente. Abraão também teve problemas. Teve problemas, exatamente. A história nos diz... Aliás, o problema de Abraão, até hoje estamos a gerir. Logicamente. A história nos mostra que três grandes problemas da raça humana destruíram os grandes impérios do mundo. O Egito Antigo, a Síria, a Roma, Grécia e todos os outros. O sexo oposto, poligamia, o álcool e o abuso de poder. Então, essas coisas não foram escritas para que nós imitássemos. Então, tem que ficar claro. Eu sempre digo, me mostra-me um polígamo e eu te mostrarei a sua desgraça. Mostra-me um polígamo e eu te mostrarei a sua desgraça. Porque está cheio nas escrituras de exemplo de miséria dos polígamos. Essa mesma questão, Jesus Cristo lá em Marcos... São fracassados. É verdade. Homem polígamo é um homem fraco. Porque o homem forte, ele tem que amar a única mulher da sua vida. Esse eu tiro o meu chapéu. Mas o mundo até começou ao contrário. E acrescentando a isso, porque os males não se limitam só na poligamia ou poliandria. Mas também há aquele que diz, bem, eu não quero ficar com duas mulheres, eu prefiro separar-me desta e casar a outra. Isso também não é aceitável. Eu ia entrar aí nesse assunto aí que está a picotar. Mas esse assunto é melhor. Vamos esperar um bocadinho, vamos falar disso aí. Vamos lá congelar um bocadinho isso aí. Está a falar de divórcio, né? Sim. Vamos chegar lá. Mas eu estava ainda a dizer, quando chega no Novo Testamento, quando volta mais nas palavras de Jesus, os camaradas chegam a falar, mas Senhor, não podemos deixar nossas mulheres pegar uma outra. Se eu não quero mais dela, cansei-me dela. Eles dizem, ainda citam Moisés, né? Sim, Moisés deu carta. De divórcio. Podíamos ter deixado. Jesus Cristo responde em Marcos, capítulo 10, versículo... vamos para o versículo 1. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido? É o evangelista que cutucou esse assunto, né? É permitido. Já entramos. Mas talvez não pela porta. Não, vamos lá. Adequada, né? Não é pela porta, pelo escuro. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou. Perguntou ele. Eles disseram,
Moisés permitiu que o homem lhe desse uma carta, uma certidão de divórcio e mandasse embora. Isso está em Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4. É porque é uma citação que eles estão aqui a fazer. Sim. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Versículo 4, que é onde eu queria chegar. Versículo 6, desculpa. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Homem e mulher. Isso nos remete tanto àquela questão da homossexualidade, quanto a essa questão de um homem dividir-se com muitas mulheres. Por quê? O que eu queria trazer aqui para essa questão da poligamia é mostrar claramente que Jesus Cristo, quando ele colocava a questão do divórcio, que dá abertura à questão da poligamia, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele remete os seus algozes para o Velho Testamento, para Gênesis, que acabamos de ler em Gênesis capítulo 2, versículos 19 a 20, que no princípio, o que Jesus está querendo dizer é, o que Deus disse no princípio? Qual foi o plano de Deus no princípio? O que Deus está dizendo aqui no princípio é um homem e uma mulher. Uma mulher e um homem. Então, à luz das Escrituras, não há espaço para a poligamia. Evangelista, Concordo plenamente. já abrimos o assunto de divórcio aqui. Deixa com ele, Deus. Abrimos. Já abrimos o assunto de divórcio. O homem separou-se da sua mulher e foi se casar com uma outra mulher. Ele já tem duas famílias, né? Geralmente. Ou deixou de ser, a primeira já deixou de ser família, passou a ser a segunda família. Não. Porque estamos aqui a ver a questão da família segundo as Sagradas Escrituras, né? Ou as duas são família? Ficam as duas famílias. O que Deus não quer. O que Deus não quer. Ok. Porque sempre que há um divórcio, ou sempre que há uma coisa contrária à vontade de Deus, há uma desculpa. Para se fazer um divórcio também é uma desculpa. Por que eu faço o divórcio? Geralmente eu divorcio-me porque já não o amo. O amor acabou. Mas só há divórcio onde houve casamento. E quando se faz o casamento, geralmente é uma declaração que se presta diante do servo de Deus, não é? Diante também de homens do governo do Estado. Quando você chega ali para assinar, você diz, é de minha livre vontade, não sei quantos, eu prometo amar na pobreza, na diversidade, até que a morte nos separe. Depois chega na igreja, fala diante do homem de Deus, na presença de Deus. Bom, essa de até que a morte nos separe é mesmo, é na igreja. Até é na igreja. Lá no registro parece que não até se que diz. no registro se diz. Também se diz? Se diz, Okay. até que a morte nos separe. Só para ver, não é? O que a gente declara sem ter pensado. É que naquele momento, não é, empurrados com aquela emoção, não é, empurrados com aquela paixão, a gente confunde o que é amor, o que é paixão, e dissemos que amamos. De fato, aquele sentimento é amor, mas quando nos orientam, não é, na igreja, amar, não é, na adversidade, amar na pobreza, amar na tristeza, na doença e na prosperidade. Você vê que amar são ações que nós devemos fazer, não ter sentimento. Sentir aquele desejo, aquela paixão, dizer que estou a amar enquanto está doente. Não. O que é que você deve fazer enquanto está doente? O que você deve fazer quando está numa adversidade, está triste, quando está... Então, são ações que nós devemos fazer para colocar a outra pessoa, não é, sempre em bom estado. Não é? Em bom estado. Volta de serviço, o homem cansado, chega em casa, tem que levantar o estrado, não é? A mulher voltou do salão, tem que dizer alguma coisa, ei, estás linda. Então, essa coisa toda é um exercício, é um trabalho que nós estamos a fazer para manter em pé este casamento. Que trabalho?
Porque se não faz esse trabalho, de facto, o sentimento de paixão hoje existe, amanhã pode não existir. Em algum momento vai e vem, vai e vem. Há momentos que a gente diz, estamos divorciados. Passam 5 anos, a gente se cruza na rua, eu estava a perder, não, de novo atrás. Reconcilia-se depois de 10 anos. Porque o sentimento foi, mas depois de 10 anos voltou. Então, para evitar essa coisa de que eu vou movendo-me através do sentimento, temos que trabalhar também através da consciência. Da consciência. Quais são os meus deveres para com a pessoa. Então aí sempre vamos reativar quando nós estivermos baixo naquele momento. Então, a responsabilidade de cada um acender o fogo para que o fogo do amor permaneça aceso dentro do casal, não é? Se nós esperarmos, porque muitas das vezes as mulheres, a queixa que elas fazem é de que meu marido não me ama. Nós temos problemas com essa parte. E nunca diz, eu não amo a ele. Ele não me ama, ele não me ama. Então, geralmente é isso. Eu quero que ela preste atenção a mim, quero que ela faça algo para mim. E hoje em dia, né? Hoje em dia, a coisa está ficando deturpada, porque quando nós olhamos para a Bíblia, é o que nós estamos a falar. Parece que é um assunto ultrapassado, parece que é um assunto do passado que já não é do nosso tempo. Não é? Não é do nosso tempo eu ter que me submeter ao homem. Né? Você diz que a mulher submete-se ao seu marido. Não é tempo de submeter. É porque a gente não entende o que é isso de submissão, o que é isso de amar. Agora, se a gente for a entender o que é submissão, o que é amar, aí vamos ver que não há nada difícil nem impossível. Não é nada aqui de colocar alguém fora do nível que, pronto, estudei muito, sou doutora, não sei o que, agora me submeter ao meu marido. O que é submissão? Então, a gente não entende isso. Então, por causa da cultura e de muita informação que nós encontramos, filosófica, antropológica, social, então acabamos colocar a Bíblia de lado e seguirmos esses caminhos, pensando que são caminhos de atualidade, são caminhos de desenvolvimento, são caminhos de civilização. Mas não há nada disso. É um desvio, é uma perda, é uma desgraça que estamos à procura. Amém. Vamos fazer um pequeno intervalo e depois entramos já para discutirmos um pouco estas questões de submissão, amor, porque são pilares de um relacionamento, até porque você que está em casa com certeza tem visto famílias que estão se destruindo, que estão em problemas. E vamos aqui debater um pouco sobre como é que podemos, de acordo com as Sagradas Escrituras, manter estes laços familiares sempre presentes e eternamente vincados. Por isso fica aí conosco, vamos ter um pequeno intervalo e voltamos já. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrack.co.mz. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde
2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Estamos na terceira parte, estamos aqui a falar sobre a família, segundo o propósito de Deus. Vamos às nossas Bíblias, no livro de Efésios, capítulo 5, a Bíblia diz no versículo 22, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Esta escritura é profunda demais. Até porque, descendo lá mais para baixo e tal, a Sagrada diz, grande este mistério, chama isto de um grande mistério, esta comparação do casamento com Cristo e a relação com a igreja. E leva como exemplo de Cristo, que é apresentar a igreja a si mesmo, não a terceiros. Ele lavou com o seu próprio sangue para apresentar a igreja a si mesmo, santa e imaculada. E demanda os maridos para amarem suas mulheres, para apresentar a elas a si mesmos. Que sacrifício! Quando olhamos para o sacrifício de Cristo, nós já percebemos que ele foi ao último extremo. E Cristo perdoou os pecados da igreja, lavou, santificou-a. Mas quando entramos, por exemplo, para os relacionamentos hoje em dia, já percebemos que grande parte dos divórcios estão a acontecer dentro da igreja. E um dos motivos que as pessoas costumam dar é ela pecou, ela falhou, ela errou e tudo mais, não sou capaz de perdoar isto. Aqui a mulher, ela traiu-me, meteu-se com um outro homem, como é que eu posso perdoar isso? Quando Cristo já perdoou e perdoa a igreja, coisas piores, se calhar, né? Se quisermos assim chamar. Até hoje continua perdoando. E até hoje continua a perdoar. O mesmo que não consegue perdoar a sua mulher por alguma razão e tudo mais, ele depois vai a Cristo e pede perdão a Cristo pelos seus pecados. E há alguma desculpa, biblicamente falando, para que alguém dê carta de divórcio à sua mulher? Se não, o que está acontecendo? Qual é o problema? Bom, eu acho que a igreja está doente. Eu sei que falar de divórcio é um assunto difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mexe com muitas coisas. E mais, também cada caso é um caso, que a gente precisa tratá-lo diferentemente do outro, de acordo com a realidade de cada problema, de cada assunto que a pessoa estiver a viver. Mas, biblicamente falando, no padrão bíblico, parece que a impressão que temos, bíblica, quando olhamos os paralelismos, a analogia que Paulo está a fazer em Efésios, do casamento com Cristo, com o relacionamento de Cristo com a igreja,
E o nosso relacionamento entre eu e minha esposa não há espaço para a carta de divórcio. Quando perguntaram para Jesus a respeito daquela mesma questão sobre o divórcio, Sim. em Mateus, Jesus é interessante que o autor de Mateus começa antes falando da parábola do servo impenitente, do servo impiedoso, que tem uma dívida bilionária com o seu patrão, não tem condição de pagar, vai e pede perdão, o seu patrão o perdoa. Logo a seguir, ele se encontra com o seu conservo, que lhe devia uma mixeria. Diz, para meu dinheiro, disse, vou te pagar, mas agora não posso te pagar. Ele diz, não tens que me pagar, é hoje, agora ou nunca. Pega no seu companheiro e ele manda para a cadeia. Só que os seus colegas já percebem, esse camarada acabou de ser perdoado agora pelo chefe. Eles vão ter com o chefe. E o chefe manda ele chamar, então eu te perdoei uma dívida impagável. E tu não consegues perdoar? Que brincadeiras é essas? E a seguir, no capítulo 19, isso no capítulo 18, a seguir, o capítulo 19, versículo 1 fala, tendo dito essas coisas, alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para perguntá-lo se poderiam dar carta de divórcio ou não. O que nós entendemos? Se Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar o seu próximo, o seu irmão, e Jesus Cristo depois conta uma parábola respondendo a pergunta de Pedro, mostrando que Pedro até acha-se um pouco mais sábio, né? Não, mas eu posso perdoar até 7, né? Até 7 está bom. Por quê? Porque a lei judaica dizia até 3 vezes, 6 vezes, essa é a lei dos homens. Mas eu vou subir um pouco mais, eu perdoo até 7, está bom. Jesus vai dizer, não, você deve perdoar 70 vezes 7. Na verdade, este número não significa necessariamente que nós vamos perdoar 490 vezes. Não. Esse número justamente a mostrar que o perdão é infinito. Devemos perdoar quantas vezes forem possíveis. E logo a seguir, em Mateus capítulo 19, vem então a questão do divórcio. Aliás, para no mínimo que se espera do entendedor das Escrituras, é que ele respeite o contexto. Nós não podemos ter o assunto do divórcio em Mateus capítulo 19, tirando o seu contexto. O seu contexto é o perdão. E logo a seguir, Jesus começa a falar sobre o divórcio. Então, se estamos a admitir, seja lá o que aconteceu, nós vamos terminar com um casamento, nós estamos querendo dizer, então a gente está a ignorar o contexto de Mateus 19. O contexto de Mateus 19 nos mostra, nos indica que não há pecado no contexto do casamento que não tenha perdão ou que não seja capaz de ser perdoado. Então, isso é... A citação que tem sido feita aí é, pelo menos nas traduções em português, que diz excepto por imoralidade sexual. Esse é outro assunto. Que a gente podemos... Já Marcos não fala sobre isso. Marcos já não fala. Já não fala sobre isso. Por isso é que Jesus vai mostrar, aqui mesmo nesse contexto, que todo casamento ou todo divórcio, ele até pode acontecer. O divórcio até pode acontecer. Mas o problema do divórcio é que ele te leva para o recasamento. E é isso que depois Paulo... E o próprio Jesus vai dizer... Dá um corte em 1 Coríntios 7. Exatamente, exatamente. Porque o divórcio até pode vir a acontecer. Mas já não pode voltar a casar. Aí está o problema. Então, o preço é alto. O preço é muito alto. O preço é alto. Coríntios 7 fecha essa questão. Exatamente. Então, ou você perdoa e avança com a vida. Agora, se você decidir não mais perdoar, tens que lembrar que se você não casar... pode voltar a casar. Logicamente, porque se casa, é adultério. Está cometendo adultério. My God. 84 28 28 900 84 28 28 900. Já pode entrar em contato conosco, você que tem assim um ponto muito crucial para debater ou para questionar ou mesmo para comentar. Vou pedir para colocarem a linha na tela e já pode entrar em contato conosco. Bom, de fato é um cenário triste, porque como estamos a falar aqui de uma família
família segundo o propósito de Deus. Eu disse anteriormente que o propósito de Deus era ver toda a sua criação a viver de uma forma harmoniosa. E isso só pode acontecer se as famílias estiverem bem estruturadas, as famílias estiverem andarem segundo a orientação de Deus, o único Deus, o Criador. Então, se nós encontrarmos numa família essa estrutura onde o pai é o cabeça, onde a mulher é submissa ao seu marido, onde os filhos honram os seus pais, quem honra os seus pais não quer ofendê-los, obedece às orientações, os pais não pilham os filhos, não pilham, não maltratam, mas criam leis que colocam as crianças a crescerem num ambiente saudável, num ambiente em que as crianças se sintam livres, podem falar, podem ouvir, podem questionar de uma forma aberta e livre. Agora, isso contribui positivamente para que essas crianças possam responder às ansiedades responder às necessidades de uma sociedade. Quando nós encontramos sociedades desestruturadas, é que também temos famílias desestruturadas. Quando a família não tem, não tem uma boa forma, uma harmonia de convivência, nunca podemos formar filhos que podem ser bons estudantes. Porque se não respeita os teus pais, não respeita os irmãos, não vai respeitar o professor, não vai respeitar os colegas, não é? E se a pessoa sai dali, da sala, onde não respeitou o professor, não respeitou os colegas, quando chega no serviço não vai respeitar o diretor, não vai respeitar os colegas. Se chega lá, é diretor, quando olha para o outro que não é diretor, surpresa. Então é ali onde nós encontramos um mundo, entre aspas, selvagem, onde cada um é por si. Mas mesmo lá, no mundo selvagem, nós encontramos um comando. Você quando vê, por exemplo, uma manada, você já sabe que quem é líder, eles andam juntos, até os pássaros voam em conjunto. Há uma liderança. Então, uma família é muito importante. Uma família numa sociedade é muito importante. E você apanha uma sociedade, posso dizer, bem educada, é porque as famílias têm um trabalho sério. Não é cada um por si, não são peixes no mar, onde o peixe está a nascer aqui logo, meia volta, está a engolir os peixinhos. Família moçambicana, que tal? Como é que nós poderíamos... Bom, o pastor Pinheiro acabou dizendo agora, né, que a igreja está doente. Mas eu posso dizer que a sociedade é que está doente. A igreja está fraca. E se a igreja está fraca, não assiste devidamente as famílias para se tornarem fortes. E a sociedade está doente porque não sabe qual a linha de comando tem que seguir. Não acata as ordens do governo, não acata a palavra de Deus, nem aquilo que aprende na escola como filosofia sabem seguir. Aqui cada um por si. Agora, isso também leva com que os nossos casamentos, primeiro, sejam casamentos caros. Os casamentos nossos são muito caros, o país é pobre. Quem não aproveitou casar agora no estado de emergência, perdeu, pá. É muito caro. Mesmo agora, com 10 pessoas, você não podia casar com menos de 100 mil. Eu não entendo. Por que você não casou? Devia ter aproveitado, despachava isso. Um almoço, 20 pessoas, já está. Mas as pessoas querem ostentar, não é? Querem ostentar o que não existe. Querem ostentar o que uma não das tem. coisas que cria, acabam se endividando e por aí. Uma das coisas que cria confusão. Querem chamar o Mr. Bal para cantar no casamento, dar 150 mil meticais a Clómen para cantar playback. Depois do casamento, passam lá de mel a discutir quem paga a dívida, como vamos pagar a dívida, não sei o que é um problema muito sério. Por causa desta situação toda, há muitos divórcios. Há muitos divórcios porque o casamento é feito numa fachada, não na verdade. Porque quando o casamento é assente numa verdade, eu tenho que fazer a minha namorada conhecer quem sou eu. Mas eu tenho que embrulhar para não me deixar. Tenho que embrulhar, às vezes venho com o carro do pastor Pinheiro, me dediquei o carro quando tem um carro emprestado. Essa parte aí das aparências. Por isso é que eu digo que realmente a gente precisa... Eu tenho dito nas algumas conversas aí, em alguns fóruns,
que o conceito de família está com muitos problemas. Não necessariamente o conceito, mas a maneira como os jovens encaram, ou aqueles que pretendem formar família, encaram o que é isso que é casamento. Talvez está na hora da gente começar a despertar a igreja, em especial os nossos jovens, que devemos começar a nos preocupar com a formação do casal e não necessariamente com como vai ser a festa. Se a gente parar e pensar, a gente gasta tempo com o supérfluo, com o exterior do casamento e não com o conteúdo do casamento, que são os dois. Então, é importante que a igreja comece a preparar os casais. É verdade. Tanto sabemos que eles estão para entrar para o casamento, ali tem que começar a fazer um discipulado intenso. Eu, por exemplo, assumi, não realizo nenhum casamento que eu tenha feito aquilo que nós chamamos na nossa igreja de o curso prenupcial. Eu não realizo. Não realizo. É difícil, as pessoas andam, não andam, mas eu não realizo um casamento que eu não tenha segurança que esse casal tenha, no mínimo, ter passado por um curso de preparação para o casamento. Por quê? As pessoas gastam tempo se preocupando com bolo, com vestido, com fato, com sapato, mas o casamento não é isso, meu irmão. Nós temos que começar a trabalhar as implicações bíblicas do casamento no dia a dia, a prática. Vocês têm que entender o perigo, logicamente, de casar. Nós devemos desencorajar. Na verdade, a Bíblia, ela desencoraja o casamento. Lógico, porque graças a esse mistério. Paulo, quando trata do casamento, ele trata como um assunto dificílimo. Exatamente. Ele diz, é melhor vocês ficarem solteiros do que casar. Mas você está aí abraçando, então é melhor casar. E consequência disso é que as pessoas vão para a igreja e a mensagem que é pregada é: aqui é casamento, vem, casa. Você que está muito tempo sem casar, é aqui o sítio para casar. Quer dizer, vende-se o gato pelo... A lebre pelo gato. Não, mas olha, é extremamente importante esse assunto. É muito sério. Sério. As pessoas não podem cair no casamento como se fosse uma paraquedas. Essas implicações, Efésios tem implicações sérias. E são implicações que têm que ver com a salvação. Logicamente. Salvação. Logicamente. O casamento é uma porta para o céu ou para o inferno. Logicamente. Porque a maneira como a Bíblia está a deixar claro é aquela questão da aliança de Cristo para com a igreja. Isso tem implicações na minha aliança para com a minha irmã. Uau. Uma das coisas que eu digo nos meus aconselhados é o seguinte: quando chegamos no capítulo divórcio ou não divórcio, eu mando que eles unem 2 folhas A4 e peço que eles colam aquela folha A4 e colhem com a folha, com a cola de papel. E depois eu peço que eles desgrudem, descolam aquelas 2 folhas. Não conseguem. Sempre levam consigo parte da outra folha. É isso que o divórcio faz. Então, quando você está entrando num casamento, você precisa saber dessas implicações. Vai e não tem volta. Não tem. Por isso tem que ser calculado o casamento. Nós devemos deixar claro aos nossos jovens: olha, aqui você vai namorar, vai conhecer alguém, vão caminhar, mas o namoro cristão tem 2 propósitos claros: ou dá em casamento ou dá em separação. E isso não deve ser problema. Isso não deve ser problema. Agora, a gente não separar-se. Sabia eles. Ou seja, as pessoas estão entrando no casamento mesmo quando tudo indica que não é para entrar, que não é para dar certo. que não é para dar certo. Porque o namoro não é... O namoro não é problema separar-se. Sim. Sim. Logicamente, porque o namoro não é casamento. Namorar é estudarem-se. Logicamente. Quando você estuda, pode chumbar. Pode. Não é obrigatório passar o seu ministério na sala de aula. Logicamente. Não.
Mas veja bem esse estudo aí, não é para estudarem aí, andarem a tocar nas irmãs. Não, é isso, eu não quero chegar. É isso, é. Porque o namoro que nós estamos a dizer é aquele namoro bíblico, sem toques, é aquele namoro que glorifica não é para Deus. andarmos aí a tocar nas irmãs, dizer estamos a estudar. sim. Não faça isso. Agora, se tocou, casa, já não tem saída. Se tocou, tem que casar. Tem que casar. Tocou nela. Não tem como. temos que- Ama ou não ama, vai aprender a amar. Sim, não há que tocar e depois largar. Então, este é o grande problema, porque nós transformamos o namoro já em casamento. Esse é o problema. O namoro já foi transformado em casamento. As moças, os moços, quando começam a namorar hoje, já vai dormir na casa dele, já vai lavar a roupa dele, já cozinha na casa dele, já faz tudo que uma mulher casada já é faz. família. Já é família. Agora, achas que esse vai querer mais construir família se já tem família antecipada, que nem pagou nada? Então, este é o grande problema, meu irmão. E outra coisa, para preservar a juventude, muitas mulheres, muitas meninas, queria dizer, durante o namoro, desfazem várias gravidezes. Porque ainda estou a estudar, porque não sei o que. Desfazer grávida para eles não é problema. Tem que manter a minha idade de juventude até o casamento. Isso também não é admissível. Não é admissível. Você se engravidar, tem que tirar grávida porque ainda não casei. Não funciona. Não pode fazer nada para ficar grávida. Engravidou. Assume. Epa, você aí já tem que assumir. Na verdade, nem devia fazer o que levou à gravidez. Nem devia. Agora, o que está acontecendo? É que o namoro hoje já não tem limites. Nós tínhamos limites. Você está a namorar, não podia nem tocar o que está dizendo. Tocar mesmo pela mão. Né? Porque a frição faz também transmissão de Desejos, sentimentos. essa transmissão de potência, de energia. Energias Essa energia sexuais, contamina pensamentos, contamina tudo. Então, à distância, você não influencia nada da pessoa. Mas quando você pega, você já cria, não é? Cria outros pensamentos. Evangelista, considerações finais. Já estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Essa coisa de família tem muita coisa, tem sabe? muita coisa. Já acabou. Considerações finais. Muito obrigado por esta oportunidade que a Mega TV nos deu para podermos falar um pouco sobre a família segundo o propósito de Deus. Um tema subjamente grande que ocorre em toda a Bíblia, que também é visto na sociedade de várias maneiras, mas nós tentamos buscar aqui segundo o plano de Deus, segundo o propósito de Deus. Esperamos que tenhamos contribuído de forma positiva para curar o casamento que estava quase a destruir-se, para ajudar aquele que também tinha dúvidas sobre o que é uma família segundo o propósito de Deus. Esperamos que, de fato, como dissemos, não é um assunto que se pode esgotar em 1h30, um assunto que talvez mais um dia o nosso amado reverendo Maloa poderá pensar em voltar a ter mais um programa deste, talvez não conosco, mas com outros painelistas. Amém. Obrigado. Amém. Pastor Pinheiro, considerações finais? É um assunto, de fato, como disse o Sr. Sacaré, sobejamente grande. Talvez o meu encorajamento vai para aquele homem, aquela mulher que entrou no casamento e agora está numa situação difícil e que a única coisa que veja é sair dele. Querido, se tu amas a Deus, amas Jesus Cristo, eu quero que saibas que nada é impossível para Deus. A família é o palco onde tudo começa. Deus é especialista em milagres. Ele pode restaurar o caos da sua família numa grande bênção. Deus pode mudar essa situação difícil que você está a viver em situações abundantes da sua presença. Então, o meu apelo é que busque a Deus. Se você realmente precisar de ajuda, tem aí as linhas, em off, entre em contato com o reverendo Maloa. Estamos aqui para ajudar, mas não desista do seu casamento, porque Deus não desiste. Pode dar o contato do seu ministério, né? Também serve. A comunidade cristã da família. Ok, pode ajudar. 84 27 31
139. Deus não desista de você. 84? 84, 27, 31, 139. 139. Amém. Deus não desista de você e tu não pode desistir de ninguém. Amém. A breja abaixo vai a minha esposa, que naturalmente está a acompanhar. Um grande abraço para você, querida, aos meus filhos e a todos os irmãos que em volta do mundo estão nos acompanhando. Nosso muito obrigado à TV, à Mega TV e ao Reverendo Maloa por essa oportunidade. Estamos juntos. Amém. Glorificado é nosso Deus. Chegamos ao fim de mais um tema muito caliente, a família. Nós vamos desdobrar este tema, vamos falar sobre divórcio, casamento, vamos desdobrar em muitos outros, amor, amar, separação e por aí em diante. Mas quisemos trazer mesmo este de forma lata, a família, para que você entenda que Deus tem um propósito com a sua família. E ainda que estejas em conflitos, em guerras, ainda que Satanás esteja ali trazendo barulho, seu marido não dorme em casa, volta bêbada, sua mulher ela é rabugenta, traz muita guerra, nós queremos que você saiba, como disse e muito bem o pastor Pinheiro, que Deus é a solução. A família foi construída por Deus e a primeira instituição que foi oposta por Satanás, a primeira instituição que foi tentada por Satanás foi exatamente família, foi exatamente casamento. Por isso não podemos nos admirar que haja estas guerras nestes tempos, mas nós queremos decretar bênção para a sua casa, para a sua família e para os seus filhos. Que o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus Cristo reinem em sua casa. E até o próximo programa. Na quinta-feira nós estaremos aqui com um grupo de mulheres para falar sobre santidade. Não perca, quinta-feira às 17 horas estaremos de volta no Verbo.